Olá pessoal, hoje a gente começa um bloco de eletroquímica e para falar de eletroquímica a gente precisa entender alguns princípios e revisar alguns princípios que a gente já comentou em outras aulas, né? É claro que tem muito mais assunto envolvido nessa parte de eletroquímica, então é importante que a gente faça um apanhado geral para que depois a gente possa estudar cada um dos aspectos principais com o maior número, maior riqueza de detalhes, tá? É importante perceber que quando a gente fala de eletroquímica, a gente está falando basicamente de transferência de elétrons, né? Só que essa transferência de elétrons vai ocorrer a partir de um fator que a gente já estudou chamado espontaneidade. A gente pode, claro, induzir essa transferência de elétrons por não espontaneidade, mas a gente vai tentar entender quem é que faz efetivamente esses elétrons irem de um lugar para o outro e como é que esses elétrons são compensados, né? Porque afinal, em um sistema, se a gente só tira elétrons, ou seja, se a gente produz corrente elétrica, a gente não tem necessariamente uma compensação e a gente finda a reação, tá? Então, o que a gente vai observar é que a gente precisa antes lembrar do conceito mais básico para nós aqui, né, da parte de eletroquímica, é a definição de solução, né? E o que é uma solução? A gente tem que lembrar que solução é uma mistura homogênea com duas ou mais substâncias. Para ser homogênea, né, vamos lembrar lá, todo mundo tem que estar solúvel naquele solvente. Então, quer dizer, não pode ser um sistema heterogêneo onde ele participa, mas se ele participa, ele vai participar de outra maneira. Nós temos que trabalhar primeiro com o conceito de solução, tá? Quem é que está em maior quantidade é o solvente e as demais substâncias, né, são os solutos. Como a gente vai trabalhar majoritariamente com água, a gente está falando de soluções aquosas. Então a gente vai fazer essa eletroquímica, ou seja, essa transferência de elétrons em solução aquosa, tá? Claro, a gente vai estudar a transferência de elétrons, né, por fios condutores, por exemplo, mas a gente vai ver os efeitos das reações que a gente vai chamar de reações de oxirredução em soluções aquosas. E aí a gente vai entrar num conceito bastante específico, que é o de eletrólitos. E o que são esses eletrólitos, né? Talvez já tenham visto até esse conceito, mas eletrólitos estão associados diretamente a esse termo destacado inicialmente ali, a condução de eletricidade. E para conduzir eletricidade, a gente precisa ter carga. Quem é que tem carga? Os íons. Então, para conduzir eletricidade, eu tenho que ter a presença de íons em solução. Por isso da definição de solução, né? Porque a gente tem lá, quando a gente fala de um composto iônico solúvel, a gente tem a separação dos íons e a possibilidade, então, de conduzir carga, tá? Estes eletrólitos que se formam, na verdade, não são todos iguais. Eles podem vir em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo de qual é o sal iônico. Então a gente tem que esses eletrólitos vão se diferenciar, né? Justamente pela capacidade de conduzir eletricidade. Numa regra bastante geral, quanto maior a capacidade de conduzir eletricidade, mais fortes são os eletrólitos. E isso nos associa ao terceiro conceito, que é o de força do eletrólito, né? Quer dizer, na forma de íons. Como é que estes íons vão existir nos eletrólitos? Como é que estes íons vão aparecer naquela solução? Se os eletrólitos formam uma pequena quantidade de íons, significa que a gente vai ter, então, uma quantidade de íons correspondente à quantidade de corrente elétrica que vai ser produzida, né? E tudo isso é tabelado. Tudo isso a gente tem associado a uma tabela, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dessa tabela, mas é importante que a gente sempre tenha em mente que quando a gente fala em eletrólitos, a gente está associado à solvatação. Por quê? Porque o íon, efetivamente, não vai existir sozinho, né? O íon não vai estar lá passeando na solução sem necessariamente ter alguém em volta dele, justamente o solvente, né? Então é esse solvente em volta do íon que vai estabilizar este íon e fazer com que ele possa caminhar então e realizar os processos de oxirredução. Esse processo a gente já viu é o chamado processo de solvatação. Por exemplo, a água ali representada tem as densidades de carga positiva e negativa. Essas densidades de carga positiva e negativa é que vão estabilizar estes íons. Claro que os positivos para os íons negativos e vice-versa, tá? Como ocorre aqui na figura, né? A gente tem ali, ó,
o cloreto de sódio, né, se ionizando e a água solvatando, né, essa substância. A água pode solvatar quem não se ioniza? Pode, mas a gente tem aí uma situação onde é uma quantidade muito menor, porque ele não precisa de tanta estabilização, já que ele está na sua forma mais estável, né? Então a gente tem aí quais são essas efetivamente formação, né, de cargas e possibilidade de se chamar eletrólito e quais efetivamente não são. Essa é a tabela, tá? A tabela que a gente comentou, que é a série de atividade. Basicamente, o que é essa série de atividade? Vai mostrar a facilidade que uma reação tem, um metal, né, tem, em se oxidar. Então, o que seria oxidar? É oxidação, formação de elétrons, tá? Então, quer dizer, ele vai liberar elétrons e formar o cátion correspondente. Então, percebam que todas as reações estão nesse sentido. É o metal formando o cátion correspondente e liberando uma quantidade de elétrons. Quanto mais alto nessa tabela, maior é a facilidade, né, deste metal se oxidar. Então, se a gente quiser fazer uma comparação já direta, sem associar valores, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, a gente pode observar que existem, por exemplo, uma série ali de lítio, potássio e bário, que são metais que oxidam com relativa facilidade, e do lado oposto, ouro, platina e mercúrio, que são metais que dificilmente vão oxidar. E aí a gente vai associar uma outra reação, que é a chamada de redução, né? Quer dizer, se ele não oxida com facilidade, então é um metal que reduz com facilidade, ou seja, o cátion vai receber estes elétrons e vai formar o metal correspondente. E é daqui que a gente vai partir daqui a pouco, né, na próxima aula, para falar dos pares, né, que a gente tem as reações de oxirredução, ou seja, a gente precisa de uma reação que oxida, uma que reduz. O elétron nunca vai sair e ficar passeando livre espontaneamente, ele vai para outro lugar e ele precisa ter um outro lugar para ir. Então, a gente tem que ter um sistema onde se libere o elétron e se receba o elétron. Aqui, por exemplo, a gente tem um sistema onde uma placa de zinco e uma solução de cobre são colocadas em contato. E o que acontece? A gente tem uma movimentação de elétrons do zinco para o cobre mais. Onde está o cobre mais? O cobre 2 mais, na verdade, né? Onde está o cobre 2 mais? Em solução. Ele está solvatado, né? Ele está de um sal qualquer que foi solubilizado ali, então ele está ionizado. Então nós temos ali o cobre 2 mais na forma de íon e o zinco na forma de metal. Quando em contato essas duas soluções, o zinco vai oxidar e o cobre 2 mais vai receber estes elétrons e, consequentemente, reduzir. Tá? Então, a gente tem a transformação ali da esquerda para a direita, onde passa a existir cobre metálico, que é aquela camada, né, mais escura que se forma, né, e na imagem representativa a gente tem as bolinhas ali com cor acobreada mesmo, e o zinco começa a existir agora não como zinco metálico, mas como zinco 2 quer dizer, como zinco ionizado, zinco solúvel, né? Então a gente tem ali um sistema, se a gente observar as reações representadas abaixo, é o zinco sólido e o cobre 2 que formam o zinco 2 e o cobre sólido, tá? Isso é um par de oxirredução, ou seja, uma reação de oxidação e uma reação de redução ocorrendo espontaneamente, apenas pelo contato. Se nós invertêssemos, né, fosse uma placa de cobre e uma solução de zinco, nada aconteceria, porque nós não teríamos aí uma espontaneidade para esse tipo de reação, já olhando pela tabela da série de atividade, né? Quem está mais para cima vai oxidar com mais facilidade. Então, se nós queremos que o zinco oxide, ele precisa estar acima do metal correspondente, né? Então nós temos ali, por exemplo, do lado direito, o zinco muito acima do cobre, né, que está ali abaixo do hidrogênio. Então quer dizer, o zinco vai oxidar. Então se o zinco vai oxidar, consequentemente o cobre vai reduzir, que é a reação inversa, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Existe uma outra reação que na verdade é um clássico, né? Que é o nitrato de prata em solução e um fio de cobre, né? Uma placa de cobre, enfim. E aí a gente consegue observar essa formação de prata sólida, né? Vinda, obviamente, dos íons prata presente em solução, tá? É o mesmo efeito onde a gente tem, né, o cobre sendo oxidado, então ele está perdendo os elétrons ali no sistema, e quem recebe esses elétrons é o íon prata, que está presente do sal nitrato de prata, sendo reduzido, tá? A gente sempre tem que lembrar que a mesma quantidade de íons que se forma tem que ser recebida. Então a gente tem aí depois um balanceamento, e existe uma forma de balancear uma reação de oxirredução ou uma reação redox, como é muito conhecida,
através desses parâmetros, né? De quem oxida e quem reduz. Então a gente tem esse método aí de balanceamento de reação química. Aqui é mais para ter uma ideia representativa, né, do que vai acontecer no início e no final da reação, olhando efetivamente uma forma de desenhar aí os átomos e as moléculas envolvidos. Esse sistema ele pode ser representado em várias situações e não precisa ser uma solução aquosa. Por exemplo, a gente tem ali o cálcio, né, cálcio sólido, sendo oxidado na presença de oxigênio. E quem é que vai reduzir? É o oxigênio. Né? Então a gente tem a formação do óxido de cálcio decorrente desse produto. É uma reação de oxirredução? Sim, e a gente tem, não em solução, não em água, a gente tem na presença atmosférica de oxigênio, como a gente tem, por exemplo, várias situações, né, como está representado ali embaixo, de oxidação, né, de enferrujamento, como a gente está acostumado a ouvir, né, de outros metais, não necessariamente ferro, né, se utilizou muito ferro, mas como exemplo, mas não é a exclusividade dele, e a gente tem todas essas possibilidades aí espontâneas de acontecer. Vale lembrar que espontâneo não quer dizer que é rápido, tá? Então a gente já viu isso em outros parâmetros, né, parâmetros termodinâmicos, que espontâneo quer dizer que ocorre sem a necessidade de que eu adicione algo ou force algo para acontecer, mas ele pode demorar anos para ocorrer, tá? O processo de corrosão, né, esse processo de oxidação, ele está representado nessa imagem que a gente vai observar na próxima aula, mas só para introduzir, já que a gente está falando desse tema, é quando a gota d'água faz esse contato aí com a superfície, né, a superfície do ferro, por isso, né, o enferrujar, né, e transforma tudo isso num sistema eletroquímico. Né? Quer dizer, o oxigênio vai lá e vai facilitar essa condução de elétrons, e esse ferro, né, vai mudar de ferro 2 sendo oxidado a ferro 3 e vai formar o óxido de ferro correspondente. Então vai existir ali um sistema eletroquímico que vai cada vez mais ser facilitado, né, justamente porque a gente vai criando camadas de oxidação. Então a gente vai criando um sistema espontâneo eletroquímico. E aí eu comentei com vocês que a gente vai deixar esse gancho para a aula que vem, das reações de oxirredução, tá? E aqui são algumas, né? Então, algumas reações de redução, então são chamadas de semi-reações de redução, associadas aos seus potenciais. O que é o potencial? Que a gente vai explorar bastante na próxima aula. Potencial quer dizer a quantidade de volts utilizada naquele processo, tá? Só que vocês vão falar, mas esse valor significa o que isoladamente? Isoladamente a gente não vai trabalhar com ele, a gente vai trabalhar ele como par. Quer dizer, nós temos dois processos. O que tiver maior potencial de redução vai querer reduzir. Então, consequentemente, o outro vai oxidar. E aí a gente vai sempre comparar quem é maior, quem é menor, para a gente poder calcular qual é a voltagem desse meu sistema, ou seja, quanto que esse meu sistema vai produzir de energia, tá bom? Galera, qualquer coisa, mandem as dúvidas.